Fala aí galera, eu sou o T e apesar do Fiendsmith estar roubando a cena, acredite, tem mais coisas muito impactantes chegando no jogo. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho especificamente no Master Duel sobre as novidades recentes da coleção que tá chegando por lá. Que tá trazendo Fiendsmith, que eu já comentei muita coisa com vocês nesse vídeo aqui em cima, mas hoje a gente vai focar no outro lado dos suportes, que são justamente os Azaminas, cara. Novas cartas estão chegando e a engrenagem de Azamina, que é uma engrenagem de fusão, ela também vem aqui para impactar o jogo. Dá para dar suporte para vários decks diferentes com a engrenagem de Azamina, mas o principal que a gente tem com suporte direto para Azamina, que parece que foi feito para eles, é o Snake Eye, que ainda existe dentro do Master Duel, porque o original do Sinful Spoil não foi banido ainda, e por lá pro Master Duel ainda não existe Razor. Então o Snake Eye ainda tá no topo, ou pelo menos brigando pelo topo por lá. O Azamina é uma engrenagem que vem para poder dar suporte para muita gente diferente, afinal de contas está dentro da lore da bruxa, né? E por causa disso, todo mundo que já tinha suporte com a bruxa tem suporte também com os Azaminas, dá pra você incrementar o Azamina e a jogabilidade muda um pouco. As coisas ficam diferentes e isso aqui também é muito impactante. Então cola comigo para mais um TCC sobre arquétipos dentro do Master Duel, dessa vez falando sobre Azamina. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem meus amigos, então a gente vai usar o apoio da imagem das cartas aqui para poder comentar um pouco sobre essa engrenagem de Azamina. Basicamente as cartas de Azamina que chegam para o jogo são essas que eu coloquei aqui em cima. Isso aqui é o que você vai ter de engrenagem de Azamina. Até o momento existem 4 fusões de Azamina e como vocês podem ver, sim, é um arquétipo de fusões, tá? Então 4 fusões de Azamina, apesar de que realisticamente a gente vai usar de maneira genérica apenas 2 delas, e no main deck nós temos cartas que serão incrementadas junto à lore da bruxa, então significa que isso tem direta ligação com Sinful Spoils, tanto que a principal carta do deck, o principal buscador do deck é uma Sinful Spoil, a Sinful Spoils Deception. Ela não tem Azamina no nome, apesar de que nós usamos ela para poder chegar nas cartas de Azamina. Então essa parte de cima são as cartas que você vai usar como engrenagem Azamina. Aqui embaixo eu coloquei engines secundárias que você pode usar e que terão apoio do Azamina. As Hand Traps tá para eu poder comentar um pouquinho com vocês sobre alguns replays que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, como as cartas são Sinful Spoils, é natural de você pensar que nós vamos continuar tendo 3 bruxas e também um Wanted. No TCG, eventualmente a gente usava uma bruxa para 3 Wanted, porque é melhor ter a Wanted do que ter a bruxa, porque o Wanted compra cartas, por exemplo. Mas no Master Duel tem 3 bruxas para uma Wanted, então a gente usa dessa forma, né? Além disso, é interessante que exista o Original, justamente porque vocês vão entender, a gente precisa descartar cartas. E essas cartas têm que ser Sinful Spoils. O Original, ele tem papel fundamental na engrenagem que a gente vai usar. Agora vamos para as novidades, que são as cartas de fato Azamina. Quantas cartas Azaminas existem? Bom, funcionais mesmo que a gente vai realmente usar, existem apenas 3, mas que na verdade são 2. Nós temos a contínua, que é a Sinful Spoils Deception, e temos a Sacred Azamina, que eles não mudaram o nome dela, mas vai ficar como Hallowed. Eu acho que esse é o nome dela que vai constar lá dentro do Master Duel, né? E aí nós temos a Spell, a Sacred Azamina. Basicamente, essas duas são as cartas do deck. Então, se você já usa um deck que usa bruxa, você não vai ter que necessariamente cortar cartas para botar cartas novas. Você vai apenas incrementar o uso dessas 4 cartas na tua engrenagem no main deck e vai incrementar 2 cartas no extra deck, mas acredite, faz diferença. Tem essa Spell Quick Extra que você decide se vale a pena usar ou não. Vamos aos efeitos. A Sinful Spoils Deception é essa spell contínua. O efeito dela é o seguinte: você pode tributar um monstro na mão ou campo como custo. E aí o efeito é adicione uma Azamina card do deck para tua mão, certo? Então o custo é tributar a carta, o efeito é adicionar. Significa, e como ela é uma spell contínua, que já tá face up quando você ativa o efeito, ela pode tomar Ghost Ogre, que eu não tenho certeza se está sendo usado no Master Duel atualmente, mas ela toma o Ghost Ogre. Quando a Azamina começou a ser usável dentro do TCG, o Ogre subiu muito de popularidade no formato, tá? Então quem sabe você tem uma mudança em direção a isso, porque da Ogre no Deception faz o oponente perder 2 cartas, que é o tributo e a própria Deception, além dele não buscar a spell de Azamina, o que torna isso relativamente frágil. Então vamos lá. O efeito é pegar a carta Azamina do deck para mão. Tudo bem. Ela tem um outro efeito, ó, que se monstro é enviado para o cemitério do oponente, enquanto você controla um monstro Azamina, você vai poder fazer o oponente tomar 1500 de dano e você ganha 1500 de vida. Então, ela tem essa propriedade extra. Para além disso, durante a end phase, se esse card está no teu cemitério, porque ele foi mandado para lá da Spell Trap Zone, enquanto estava face up, você pode setar ele de volta. E setar ele de volta significa que você vai ter follow-up. Você vai ver que essa engrenagem ela tem uma coisa que o Fiendsmith tem pra caralho,
que é de ser cíclica, ela se repete, né? Então você vai ter a questão da Deception ir pro cemitério e voltar para você repetir os efeitos, e os efeitos que você vai fazer depois vai sim ter corpo para você poder usar. Se liga, nós temos agora a Spell, que assim, realisticamente, essa é a carta que faz a engrenagem existir, que você vai usar one-off dela apenas, porque ela não é uma carta standalone que vai te fazer jogada sozinha, tá? Ela precisa de ter Synth Spoils do lado. O efeito é o seguinte, e aí vamos nos atentar porque é sempre chato explicar isso aqui. Apesar de ser simples, tá? O efeito é que você vai revelar uma Azamina Fusion do teu extra deck e mandar um Synth Spoils card da tua mão ou campo pro cemitério para cada 4 níveis do monstro revelado. E aí você vai fazer Special Summon daquele monstro, lembrando que você vai ter que pagar o custo jogando a carta Synth Spoils da mão ou campo pro cemitério. Uma spell para cada 4 níveis. Para você se ligar no que isso resulta, a gente tem que ver quais fusões existem. Nós temos 3 fusões de nível 6 e uma fusão de nível 8. Então, se a gente paga uma spell para cada 4 níveis, o monstro que são nível 6 precisa de uma spell de custo. O monstro que é nível 8, que é apenas um, ele sim precisa de 2 spells para poder pagar o custo, para você conseguir invocar a Regina no caso, que geralmente não é o que vai acontecer. Então, na prática, você vai acabar precisando dar o Sacred e jogar uma spell Synth Spoils da mão ou campo para o cemitério. Aí você invoca qualquer uma das fusões. Para além disso, a spell tem um outro efeito no cemitério, que é que você pode escolher uma Azamina monstro que você controla ou no teu cemitério como custo, você vai devolver aquele monstro pro deck. E se você fizer, você vai adicionar a Sacred de volta para tua mão. E a ideia é que a gente consiga fazer a spell de fusão várias vezes. O efeito do cemitério de voltar para a mão reciclando a Azamina é uma vez por turno, mas a parte que você usa para fazer fusão não tem restrições de quantas vezes você faz. A questão que a gente tem restrição é nas quantidades de cartas Synth Spoils para pagar o custo. Então tem sim uma certa restrição aí em volta disso, né? Essas são as cartas. Beleza, agora onde elas chegam? Nós temos 3 fusões de nível 6. A primeira delas, que é muito importante, é a Morcega, que é essa menininha aqui. Ela é feita com Illusion mais um Light Spellcaster. Tem algum deck que usa um monstro Illusion com Light Spellcaster de material? Olhando assim, não é pra ter, tá? Não é pra ter. Porém, por exemplo, no deck de Quimera, a gente tem vários Illusion. E você pode até, quem sabe, rodar o deck pra fazer uma Laina, que é uma Rita branca, porque ela é Light Spellcaster. Desde que tenha um monstro luz, você faz ela. Chegaria na menina aqui, na Morcega, na Azamina. Porém, a Quimera Fusion precisa usar Beast Fiend como material. E não tem Beast Fiend como material para fazer essas cartas. Então você acaba não conseguindo fazer e é difícil que você consiga. Mas dá para fazer em alguns decks. Por exemplo, eu fiz esse vídeo aqui, pro TCG é claro, mas eu fiz esse vídeo explicando como que você usa o Memento para conseguir chegar em Azamina. E faz sentido, você não precisa colocar muitas coisas a mais no teu deck não. Não precisa nem usar as cartas de main deck para conseguir fazer essa fusão, beleza? Tem esse exemplo de vídeo de Memento aqui. Tem uma carta nova que chegou que ela não está aparecendo aqui, tá? E essa carta, ela ajuda você a fazer a Azamina no White Forest. E sim, o Azamina vai ser muito importante também no White Forest, coisa que infelizmente não tá aparecendo aqui no meu Master Duel meta, quer dizer, no meu Yu-Gi-Oh! Master Duel. Pra eu não perder o fio da meada, a carta que eu tô me referindo é essa aqui, que infelizmente não tá dentro do Yu-Gi-Oh! Pro Master Duel ainda. Essa menina também tá chegando agora nessa coleção, o que é muito estranho, porque no TCG ela só chegou muito depois, ou pelo menos bem depois. Pra você ter noção, essa carta aqui, ela foi lançada em Supreme Darkness, que é a última main collection do TCG, que pra nós foi lançada em janeiro, e agora já tá chegando no Master Duel, o que é muito doideira, mas tá chegando, e ela é bem importante, porque ela tem White Forest e Azamina no nome, então ela é buscável na engrenagem de Azamina. Assim como ela é buscável na engrenagem de White Forest. E ela promove algumas coisas interessantes, como por exemplo, no deck de Quimera, que eu acho que eu vou trazer um vídeo separado, porque é bem maneira a jogada que você faz com ela, pra poder conectar o Azamina. Essa menina aqui, ela tem o seguinte efeito. Você pode revelar essa carta na tua mão pra fazer Special Summon de um White Forest ou Azamina monstro da tua mão. Ela mesma é um White Forest ou Azamina, então você pode invocar ela mesma. E aí ela tem 2 efeitos, um para suprir a parte Azamina e o outro para suprir a parte White Forest. A parte Azamina é que durante a main phase você pode fazer fusão de um monstro do extra deck usando o monstro na mão ou campo como materiais. Então, por aqui você consegue fazer uma fusão. Se ela é Illusion, se tiver um Light Spellcaster, como White Forest tem, você chega no Azamina e tá tudo certo. Então essa carta é interessante. Mas tem outra forma, porque ela tem um segundo efeito. Na verdade, um terceiro efeito. Que se ela é mandada pro cemitério como Synchro Material, você vai poder adicionar o Synth Spoils card do deck pra mão. O Synth Spoils que você pega é o Deception, e o Deception conecta Azamina, burlando com as cartas que eu acabei de mostrar pra vocês. Essa carta é interessante, mas eu acho que vou fazer um vídeo específico sobre ela. Pra não passar muito batido, eu vou deixar linkado esse vídeo aqui em cima pra você, jogador de Master Duel, comentando sobre o novo White Forest.
com essas cartas. O White Forest Azamina serve perfeitamente para o contexto que nós estamos atualmente dentro do Master Duel. Então, nesse vídeo aqui em cima eu mostro como funciona o White Forest Azamina, dá uma olhada lá para você ficar ligado no que o deck pode fazer. Depois eu tento trazer para cá comentando sobre o Quimera Azamina, que também muda bastante coisa com essa nova carta aqui. Mas como é fácil se perder? Voltando para as cartas, a gente tem esse morceguinho aqui, que não importa os materiais de fusão para os decks geralmente, porque como vocês viram, a Sacred ela não usa materiais de fusão, ela joga as cartas fora burlando o summon. Então a gente vai fazer a Morcega. A Morcega tem o efeito que é o seguinte: monstros que o oponente controla perdem 500 de ataque e defesa para cada Azamina que você controla. Não vai fazer diferença porque ela não fica no campo. Agora, o efeito que é realmente importante é que se esse card é Fusion invocado, você pode adicionar um Azamina ou Sinfo Spoils, card do deck para tua mão. E tá aí. Eu uso isso para poder conectar várias coisas diferentes. Eu quero invocar essa menina porque ela me dá uma Azamina ou um Sinfo Spoils card. Outra carta que tem, e na verdade essa aqui é o motivo pelo qual você tem uma endboard mais sólida, é que a Silveira, que é essa menina aqui, que na verdade eu acho que o nome dela muda pra Sylvia, ela também é feita com Illusion mais um Light Spellcaster, mas também não chega a fazer muita diferença quando você usa a Deception e a Sacred, é que é o seguinte: o efeito dela é um efeito de Omni Negate. Quando o seu oponente ativa uma carta ou efeito, você pode tributar essa carta aqui. Você nega o efeito. Simplesmente nega o efeito. É isso aí. Você põe o Omni Negate muito cedo na jogada de Azamina. E se você joga com um deck de fogo de nível 1, você conecta tudo isso enquanto se defende. É muito, muito forte, tá? Temos outras cartas que eu posso mostrar os efeitos pra você daqui a pouco, mas o grosso do deck são essas coisas. Vamos tentar entender o que essa engrenagem faz. Muito bem. Uma coisa em volta dessa engine que você precisa se ligar é o seguinte: ela não é One Card Play. Ela é uma engine que usa combinações de cartas para construir a play. Então, no caso, nesse exemplo que eu vou te mostrar aqui, nós vamos começar direto com a Deception, que é a spell nova. Com a Deception em campo, você vai poder dar efeito e tem que tributar um monstro da mão ao campo. Eu tributei uma Hand Trap só para servir de exemplo, tá? Dificilmente esse tributo realmente é algo bom. Mas, por exemplo, se você usa o Multi-Arm Force na tua decklist, ele indo primeiro é morto. Porque quando você passa pro oponente, você tem cartas no campo e o Multi-Arm não pode ser dado. Então é um -1 que já é -1 naturalmente, tá? Esse tipo de carta serve legal. Senão, a gente vai ter que usar a bruxa, mas eu mostro pra vocês daqui a pouco. Nesse caso, eu tributei um monstro qualquer da minha mão, pra poder buscar, no caso da mão ou campo, né? Pra poder buscar uma carta Azamina. Eu vou pegar a spell de fusão. Pego aqui a Sacred. Bom, com a Sacred eu vou poder ativar ela direto. E agora eu vou revelar um monstro Azamina do extra deck. Eu vou mostrar a Morcega. Beleza, mostrando a Morcega, eu tenho que jogar um Sinfo Spoils fora. Então eu vou jogar o próprio Deception, que eu usei para poder buscar a Sacred. E agora eu posso invocar a Morcega. Com a Morcega aqui no campo, ela triga porque ela foi Fusion invocada. Eu vou poder adicionar um Sinfo Spoils ou Azamina card. Esse Sinfo Spoils que eu vou pegar é o Seeker. Beleza, Seeker ou Wanted, né? Chame aí como você quiser. Para eu conseguir conectar os Sinfo Spoils através do Azamina. Então mesmo que a Wanted esteja 1, tá tranquilo porque eu consigo buscar ela. E é interessante que eu tenha, porque eu vou ativar agora o efeito dela para poder buscar a Bruxa. A Bruxa aqui vai ter algumas peculiaridades. E aí tem N variáveis que podem mudar aqui como necessariamente você vai construir a tua jogada. A Bruxa pode entrar da mão jogando fora uma carta do campo ou da mão. Nesse caso eu não tenho, eu tô mostrando para vocês a jogada com o máximo de economia de cartas. Eu não quero usar cartas a mais para mostrar a jogada. Então, por causa disso, eu não vou baixar a bruxa jogando o morcego fora. E eu não tenho carta para descartar. Então eu vou usar o recurso que eu tenho dentro das cartas que eu tenho até o momento, que é dar o efeito da Wanted no cemitério. Eu vou dar o efeito da Wanted, banir ela e devolver o Deception pro deck. Aí eu compro uma carta. Detalhe, a Deception, se eu não tivesse feito isso, na end phase o Deception se seta de volta, para eu poder tentar fazer a mesma coisa no outro turno. Porém, nesse caso, eu tô dando esse efeito de embaralhar ela para comprar uma carta, beleza? Então tá bom. Com isso, agora eu tenho uma carta para descartar. Eu vou poder fazer Special Summon da bruxa, descartando a draw que eu fiz aqui, independente de qual seja. Vou invocar a bruxa, e aí ela vai dar efeito para poder setar uma carta Sinfo Spoils do deck. Essa carta Sinfo Spoils vai ser o Original. Beleza, até aqui você já tem uma engrenagem, naturalmente, pensando no Snake Eye, por exemplo, que é o deck do topo do meta, eu já tenho uma jogada em que eu setei o Original, então eu consigo invocar Snake Eye do deck, e eu tenho 2 monstros sobrando. Cara, já tá um adianto grande pra cacete, tá? Mas a gente vai mais longe, que vocês vão ver o quão impactante isso é. Eu vou poder dar o efeito, antes de dar o efeito da minha spell, que eu não sei se vocês lembram, mas ela pode voltar pra minha mão pra eu fazer uma nova fusão. Antes disso, eu vou jogar esses 2 monstros do campo pro cemitério, porque é melhor que eu use o morcego do cemitério do que usar do campo. Então a gente vai poder fazer um Link 2. Esse Link 2 pode ser uma IP, que eu posso deixar ela no campo, mas lembra que existe a Moon, que é um link genericão pro Fiendsmith? Então eu vou fazer a Moon, meu amigo.
foda-se, eu vou juntar esses dois monstros pra lançar a Moon aqui, e eu fiz isso só porque eu quero que a fusão Azamina esteja no cemitério ao invés do campo, porque eu quero essa spell de volta pra minha mão. Vou dar efeito da spell e vou devolver o morcego pro extra deck e eu pego a spell Azamina de novo. Isso significa que novamente eu posso fazer uma nova fusão. Como? Jogando o original fora, tá? Mas eu não quero invocar o Snake Eye do deck. Calma, eu vou dar o efeito aqui da Sacred, para fazer uma nova fusão. Essa fusão é o Omni Negate, finalmente. Eu vou jogar o Symphony Spoils fora, e aí eu invoco a fusão aqui. Beleza, nesse momento eu tenho um Omni Negate no campo, e eu tenho a Moon. Independente do deck que você use, essas cartas aqui já colocaram material suficiente no meu campo para eu ter uma boa handboard. Porque com a Moon eu posso transformar a Moon em um link de Fiendsmith, beleza? Eu transformo a Moon em um link de Fiendsmith e aí tem todas aquelas jogadas que eu mostrei pra vocês ontem. Só que são jogadas somadas com o Omni Negate do Azamina, certo? Então aqui já tem uma boa coisa acontecendo, mano. Porém, o Yu-Gi-Oh! É muito bizarro. Então eu vou dar um outro efeito, que é o efeito do Original no cemitério. No campo, o Original dá efeito, joga uma carta fora para invocar um fogo 1 do deck. Mas o efeito do cemitério também funciona e é muito bom, que é de poder banir ela e poder voltar ou um Snake ou uma Witch do cemitério pro deck, para poder buscar um fogo 1. Então eu coloquei um monte de fogo 1 aqui para você poder ver que qualquer um desses decks que você use, você vai ter como fazer literalmente essa jogada. Qual é o teu deck? É Infernable Knight? Pega um Infernable, mano. Pega um Renault, pega um Ricardito, pega um Bradamante. Eu acho que o Bradamante busca. Pega o Bradamante aqui também, tá? Só que pra usar Bradamante eu acho que ali em cima você tem que fazer o Little Knight. Se você quer saber como funciona o Infernable Knight Azamina, eu tenho esse vídeo aqui em cima, explicando como faz. Era no TCG e não existia Isolde porque a Isolde foi banida. Mas ainda assim deve dar pra você aproveitar alguma coisa. Então nesse vídeo aí em cima eu te mostro como funciona o Azamina dentro do deck de Infernable Knight. O teu deck é Infernoid? Pode buscar, mano. Pega aqui o Decatron e dá normal sumo do Decatron, tá ligado? O teu deck é Rescue Ace, normal sumo hidrante, pega o hidrante e dá normal sumo. Então é só pra te mostrar que essa engrenagem é maravilhosa pra qualquer deck que já usava a bruxa. Porque se você já usa a bruxa, olha o que eu tenho, irmão. Eu tô buscando uma carta que é o start do meu deck para eu dar normal summon, porque a jogada não teve normal summon ainda. Eu tenho um Omni Negate e eu tenho a jogada de Fiendsmith setupada. Setupada já a jogada de Fiendsmith. Então isso aqui é overkill, maluco. Mas é claro que o melhor fogo 1 do jogo é esse vagabundo aqui. Então eu pego o Snake Eye Ash, tá ligado? O Snake Eye Ash na minha mão, eu posso baixar normal summon dele. Eu posso dar efeito do Snake Eye Ash e vocês já sabem o que acontece, né? Vamos pegar aqui o Pop, Pop na mão efeito se invoca, Pop no campo efeito busca. E aí você tenha toda a tua jogada full de Snake Eye. E de novo, eu quero frisar mais uma vez, a Moon tá no campo. Eu não busquei com Pop porque eu não botei carta, tá? Isso aqui é só um deck de demonstração. Mas a Moon tá no campo, então você linka fora a Moon, faz o link entra, dá efeito, tributa, traz um Fiendsmith do deck. É claro que você não vai fazer nessa ordem igual um imbecil, né? Eu só tô te mostrando que dá pra você fazer. Então, isso aqui é colossal, moleque, colossal. É muito forte, porque o Azamina dá consistência para deck de fogo 1, dá força porque dá um Omni Negate cedo e ainda coloca metade do Fiendsmith no teu campo para você poder jogar. Não tem como ser melhor que isso, bicho. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é com relação a quase que uma questão de regrinha, tá? Mais uma vez nós vamos começar com a Spell Contínua. Então a Spell Contínua vai dar efeito, ela vai tributar um monstro da mão ou campo, e aí eu posso buscar a Sacred Azamina. Tudo bem. Nesse momento aqui, ó, você pode fazer algumas coisinhas com essa carta. A Sacred, por exemplo, quando você ativa ela, tem que jogar uma carta Symphony Spoils da mão ou campo pro cemitério. Nesse momento eu tenho um Symphony Spoils face up aqui, mas eu tenho um Symphony Spoils na minha mão. Eu posso jogar da minha mão ou do campo. Mas como a Wanted é Quick, eu posso ativar a Wanted Enchain. Quando eu faço isso, agora a carta Symphony Spoils que estava na minha mão tá no campo, tá? E aí eu posso, na resolução da spell de fusão, eu posso escolher qual Symphony Spoils eu vou jogar fora. Então, eu tô mostrando aqui a morcega, e nessa morcega eu vou ter que jogar um Symphony Spoils. Eu posso jogar a contínua, ou nesse caso eu posso jogar o Wanted, que já tá indo pro cemitério mesmo. Então, na resolução do efeito, a carta que tava na minha mão tá face up porque eu ativei Enchain, tá? Então, só se liga pra quando você tiver a Wanted e a Sacred, você não ativar a Sacred, que é a spell de fusão, e manter a Wanted na mão. Ativa a Wanted Enchain, bicho, pra você poder jogar ela do campo igual eu tô fazendo aqui. E vai funcionar, tá? Fica tranquilo.
vai funcionar. E aí você vai poder invocar aqui a morcega vai poder dar efeito e pegar uma carta Sinful Spoils aqui tranquilamente. Você vai escolher qual que você vai poder buscar. Nesse caso, como eu botei as cartas de maneira artificial na minha mão, beleza, eu tive que pegar a Deception aqui agora. Você pode baixar a Witch, jogando fora, por exemplo, aquela Deceptionzinha ali, e você vai ter a mesma coisa que eu tinha antes, né? Na verdade, a combinação de cartas aqui foi simplesmente para te mostrar que dá para você fazer esse efeito em chain, né? Então é importante se ligar nisso aqui. Galera, um ponto extra que é importante com relação a essa engine, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, é o seguinte. Esse carinha aqui, ó, o Mucharm Force. Essa carta, que tá atualmente em maior evidência no jogo do que o Maxi, porque o Maxi tá a 2 e o Mucharm tá a 3 ainda, né? Então pode rolar de que essas cartas atrapalhem coisas novas que cheguem. O Fiendsmith, por exemplo, é muito ruim, tanto quanto o Maxi, tanto quanto o Force. Apesar de ter sido sim uma engrenagem muito usada no OCG enquanto existiam essas duas cartas, tá? Mas e o Azamina? Então, eu quero mostrar uma questãozinha aqui pra vocês que pode vir a ser interessante, se liga. Então, nesse caso, a minha mão é espelhada com a do oponente, é claro. Então eu tenho o Force, significa que ele tem também lá em cima. Eu vou cancelar e ele tá me dando o Force ali. Beleza, nice try, disse meu amigo. Então ele deu um Mucharm, eu tenho um College aqui, mas não importa, o ponto aqui não é negar essa carta. Aqui a gente vai tentar fazer o seguinte, eu vou baixar a bruxa, descartando esse College, que é uma carta aleatória que eu tenho, e vou poder baixar a minha Witch. Invocada, ela vai dar efeito. Então eu vou poder setar agora uma carta do meu deck, vou setar o Deception. Com esse Deception aqui no campo, eu vou flipar ele. E agora eu vou ativar o efeito do Deception. Só que, ao invés de tributar o Force da minha mão, que eu poderia tributar tranquilamente, já que indo primeiro, como eu disse, ele é morto, então faz sentido eu tributar, eu vou tributar a Bruxa do Campo. Nesse caso, tributando a Bruxa do Campo, eu peguei a Sacred, que eu vou ativar agora. Ativando o Sacred, eu vou poder mostrar uma carta para poder invocar alguém. Eu poderia mostrar a Morcega e pegar um Sinful Spoils. Eu poderia mostrar a Morcega, pegar ou uma Wanted, ou eu pego um Original de Sinful Spoils e guardo para ser follow-up. Aí eu posso dar o efeito da minha spell no cemitério, voltar essa morcega pro deck, e então pegar de volta para minha mão. E eu posso ativar de volta a minha Sacred. Isso daria 2 drops pro oponente e me daria um Omni Negate no final, tá? Vê se dá pra entender. Eu vou fazer dessa forma que eu não sei se é a melhor, mas eu vou mostrar aqui, ó, a morcega. A morcega vai jogar fora o Deception e eu vou invocar aqui a morcega. Eu fiz um sumo do extra, o oponente comprou uma carta. Beleza, a morcega foi invocada, eu vou poder agora buscar uma carta do deck pra minha mão. Eu posso pegar a Wanted ou eu posso pegar o Original, tá? Eu vou pegar o Original, porque pra esse meu plano aqui vai ser melhor ter o Original. No cemitério eu vou já dar agora o efeito da Sacred, porque eu não tenho um plano de fazer jogada de Snake Eye desse jeito invocando do deck nem nada, porque eu vou dar draw pro oponente. Então nesse caso eu vou ativar de novo o Sacred pra poder agora mostrar a Sylvia. Mostrando a Sylvia, eu vou jogar o meu Original fora. E agora eu invoco a Sylvia aqui como sendo Omni Negate. Tudo bem. Como essa jogada aqui começou de bruxa, eu dei 2 drops pro oponente. Eu vou dar o efeito do meu cemitério aqui, do Original. Vou banir ele de lá, pra poder voltar a bruxa pro deck. E voltando a bruxa pro deck, eu vou pegar o Snake Eye Ash pra minha mão. Não peguei o pop, não vou dar normal summon dele agora. Eu não vou fazer nada. Nada. É isso que eu tenho de endboard, tá? Isso é o que eu tenho de endboard. Por quê? Por que eu fiz isso? Por que eu forcei a jogada e dei 2 draws pro oponente? Porque agora eu tenho uma carta que certamente vai me fazer tentar jogar no próximo turno. Eu vou tentar jogar no próximo turno. E eu tenho um Omni Negate que pode atrapalhar o oponente. Então vamos lá. Eu vou ligar aqui, ó, a parada em on e vou pra End Phase. Indo pra End Phase, eu não vou dar efeito Deception no cemitério, tá? O Deception, como ele foi pro cemitério, eu posso setar ele de volta pra ser follow-up. Mas eu não quero. Eu não vou cancelar isso aqui. Então, tudo que eu tenho é isso que tá aqui. O cara ativou uma spell rápida, eu quero negar a primeira coisa que ele fizer. Eu neguei a primeira coisa que ele fez, beleza? Neguei aquela carta que ele ativou. Como eu neguei aquela carta, a primeira coisa que ele tentou fazer, o meu campo tá limpo. E agora eu posso dropar o Mucharm Force. Então, eu fiz uma jogada que eu tomei o Force, eu fiquei em desvantagem, eu peguei uma carta que me faz tentar jogar depois, eu neguei a primeira coisa que ele fez, meu campo ficou aberto e eu dropei o Mucharm. Agora, summons que ele fizer, eu vou até pausar aqui porque a mão dele tá espelhada com a minha, né? Summons que ele fizer do extra deck ou do main deck, ou seja, se ele tentar agressivar, eu vou comprar cartas, o meu campo tá aberto, eu posso morrer. Tá, eu posso morrer. Mas isso aqui é uma questão que depende se o cara vai agressivar ou não. Ele tá Under Mucharm, tá? E as jogadas que são boas Under Mucharm, elas não matam. Elas não vão matar. Então tem essa questão aqui a ser levada em consideração. Lembrando que isso eu dei 2 drops pro oponente. Mas e se eu não der 2 cartas? Se eu ativar aqui a minha spell de novo,
e mostrar direto a Sylvia. Eu posso mostrar direto a Sylvia. Jogo aqui o Deception fora e invoco a Sylvia. O oponente compra uma carta. Qual é a diferença disso para o que eu tinha antes? Eu tenho no cemitério a Deception, que vai se setar de volta na end, mas eu não quero porque eu tenho um Multi-Charm na minha mão, especificamente por isso, tá? Senão, eu pegaria a Deception de volta pra minha mão. No outro turno, eu tenho o Sacred, porque ele já tá no cemitério e a Sylvia vai se tributar pra negar a primeira carta do oponente. Então, eu vou dar a Sacred, embaralhar a Sylvia e pegar a Sacred pra mão, mas eu não tenho 5 spoils ainda. Mas, eu consegui dar o Multi-Charm no oponente. Por que que isso pode vir a ser viável? Antes, eu dei 2 cartas pra ele, fiz a mesma coisa, mas peguei um follow para tentar jogar depois. Agora, eu não peguei follow, mas eu dei só uma carta pro oponente. E eu tenho um Multi-Charm pra trás, por isso que eu fiquei quieto nessa jogada aqui, por exemplo. Nisso, por que que isso pode vir a ser viável? Porque esses decks têm bastante hand trap. Você vai usar cerca de 15 hand traps aí, pelo menos. No Master Duel pode acabar sendo menos porque tem as cartas de call e de crossout, né? Mas eu acho que não vai ser muito menos que isso não, 15 cartas mais ou menos, são bastante. Você vai poder ter o Nibiru, que pode vir fazer diferença, né, o Nibiru que vai comer pelo menos o bait de Fiendsmith que o oponente fizer, então te ajuda, sem falar que você tá dando force, né, se o cara agressivar pra te matar e tomar um Nibiru indisplicente ali, vai ficar fudido. Por outro lado, os caras têm muito Fiendsmith no formato. Vale a pena fazer isso? No OCG valeu, as pessoas fizeram isso por muito tempo. No Master Duel eu acho que não vai, porque a galera do Master Duel é doida, tá? Mas há uma possibilidade de fazer isso aqui também, que no TCG/OCG foi muito relevante. No Master Duel eu não sei se vai, mas é uma possibilidade pra você também. Bom, eu acho que pra finalizar, vamos só passar por cima das duas últimas cartas, né, que eu não comentei sobre elas, que são as fusões, né, esse cara aqui é o Sol, ele é feito com Illusion mais um Fiend, então ele pode vir a ser feito dentro do Quimera, porque ele pede Fiend de material, então dá pra dar Quimera Fusion nele, sem precisar usar aquela spell 5 spoils ruim, que é essa aqui que eu mostrei pra vocês, né. Esse cara pode vir a ser interessante. Ele tem o efeito Trigger de Summon, que se ele é Fusion invocado, você escolhe uma carta no campo, manda ela pro cemitério sem destruir, o que é interessante. Então você tem uma carta que entra dando interação. E, se ele tiver no campo, depois disso, né, durante cada standby você pode escolher uma Azamina ou 5 spoils card no cemitério e adiciona de volta pra tua mão. Pode ser interessante usar essa carta em um deck como Quimera, por exemplo, ou então White Forest Azamina. Mas em decks mais comuns eu acho que não, porque pra fazer ele tem que ter uma spell Quick que faça fusão e que faça isso no turno do oponente. Esse deck aqui de Azamina com Snake ou com os decks de Fogo 1 não vai rolar, tá? E aí, por último, a última carta é essa aqui, a Regina, que ela é feita com Illusion mais um nível 6 ou maior Fiend. Essa menina vai ser muito usada no deck de Quimera, mas não pelo efeito dela, porque ela é muito boa e tal. Não, é porque você precisa dela para poder usar a White Forest Azamina que eu mostrei pra vocês. Que eu vou fazer um vídeo específico comentando como funciona, porque aqui, infelizmente, não tem a Ozette Azamina ainda, tá? Mas enfim, ela é feita com Illusion mais um nível 6 ou maior Fiend, e ela é nível 8, então você paga 2 5 spoils para poder fazer ela. Ela não tende a ser usada com Azamina, tá? Com essas cartas 5 spoils e tal. O efeito, você pode escolher um Illusion no teu cemitério, exceto ela mesma, e faz summon pro campo. Ok. Quando o 5 spoils ou Azamina card ou efeito é ativado, você pode dar esse efeito, né, que é quick, e escolher até 2 cartas no campo. Destrói elas. Então é uma carta potencialmente boa, né? Desde que você tenha muitos 5 spoils Azamina para poder ativar. O que não é muito verdade. Então acaba que não é uma carta interessante no efeito, o custo é caro, mas você vai usar no Quimera porque você usa ela para fazer escada, especificamente por isso, tá? De resto, as cartas da mina são essas aqui que eu mostrei pra vocês. E a última coisa pra mostrar pra vocês é só o reporte do metagame do OCG. Salvo engano, esse aqui foi o último reporte antes do jogo ter uma mudança, tá? Antes de lançar Raze ou alguma coisa do tipo. Mas em determinado estágio do jogo do OCG, esse aqui era o deck mais popular, tá? A diferença do Master Duel é que, por exemplo, hoje no Master Duel tem só um popular, né? Do Snake Eye. Mas o Snake Ash tá 1, o Pop tá 1, o WoW que você só usa 1 e tal. O Engraver tá 3 aqui, tá? E no Master Duel hoje ele tá 2. Então tem essa diferença também. De resto, tá igual. Com Bonfire A2, com o Wanted A1. E aí você usava essa combinação de cartas. Esse deck aqui foi dos decks mais populares e relevantes dentro do formato do OCG. E não vai ser muito diferente do que você vai usar talvez dentro do Master Duel, tá? O extra deck tá aqui pra você dar uma olhada também, que é muito, muito parecido. Tendo as cartas da mina, as cartas Fiendsmith, a Beatrice, o Caesar e os linkzinhos que você usa no deck de Snake Eye. Então isso aqui é a cara do deck que dominou o OCG por determinado período de tempo. O Tenpai Dragon era o deck que tancava. O Tenpai era o deck que tancava junto, mas era um Tenpai antes dos hits, né? Hoje, por exemplo, já tem o Shundra, né, que é o dragão vermelho que tá não só no OCG, mas no Master Duel também. Então já dá uma enfraquecida legal nele, né? Não sei se ele vai ser um deck que vai tentar superar. Lembrando que o contexto de Maxi, Full Auras, Multi-Charms no geral, no OCG é muito mais
opressivo pra galera em relação a eles buildarem um deck de acordo. No Master Duel eu acho que não é tanto, né? A galera até tem lá as cartas, o College, o Crossout, o West Blossom, mas assim, eles não estão nem aí. Eles usam o deck porque eles querem usar, eles vão pra cima mesmo e tem atrocidade e valeu. Diferente daqui, que a galera tenta respeitar, né? Porque são torneios e tal, é diferente, é diferente. Mas enfim, era um contexto totalmente diferente, mas é só pra mostrar que esse deck teve muita relevância e a gente vai acompanhar ele agora dentro do Master Duel. Mas enfim, meus amigos, essas são as questões em volta da engrenagem de Azamina. Eu espero que você tenha entendido e que se você não estava ligado agora, você está. É uma engine muito, muito, muito boa, não só para Snake Eye, mas para qualquer deck de fogo 1, certo? E até se você quiser fazer um good stuff aleatório, talvez dê de fazer uma Azamina Fiendsmith com um montão de handtrap, talvez role, porque a engrenagem é forte. Mas não sei se vai estar tão certo assim no ACG atualmente pelo jeito que tá, porque não tem caixeira, os bichos estão muito pouco, então talvez seja difícil. Mas ainda assim é uma possibilidade, beleza? Então é basicamente isso, valeu, falou e até mais.